Você já percebeu que, por mais que conquiste alguma coisa, depois de um tempo, essa coisa deixa de ser suficiente? Aquele celular novo, aquele emprego, aquele sonho, parece que sempre existe alguma coisa faltando. E aí começa uma corrida que nunca termina. Nós vivemos acreditando que a próxima conquista vai nos trazer felicidade. Mas quando ela finalmente chega, a satisfação dura pouco. Logo aparece um novo desejo, uma nova meta, e logo uma nova sensação de vazio. Será que o problema está naquilo que nós não temos ou está na forma como estamos vivendo? Nesse vídeo, galera, eu quero compartilhar uma reflexão que mudou completamente a maneira como eu enxergo a vida. Vamos conversar sobre satisfação, contentamento e por que talvez a felicidade que você procura não esteja onde você imagina. Fala, galera, eu sou o Lucas, esse aqui é meu canal Além do Próprio Limite, onde eu trago reflexões, conhecimentos que são capazes de tornar a vida do ser humano melhor, mais leve, mais proveitosa, talvez. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa uma curtida aí, ao final do vídeo deixa um comentário, compartilham com conhecidos, amigos, familiares e, se vocês gostarem mesmo, se inscreva no canal. Muitas pessoas hoje, né, galera, vivem insatisfeitas, por mais que conquiste as coisas que desejam, por mais que encontrem um relacionamento que elas idealizavam, por mais que encontre um caminho financeiro bom, por mais que tenham saúde, as pessoas literalmente vivem insatisfeitas, né? Elas acham que sempre a próxima conquista, o próximo celular novo, a próxima viagem, o próximo relacionamento vão satisfazer elas por completo. Tem pessoas que, por mais que conquistam o corpo perfeito, o famoso shape, né? Ainda assim se sentem satisfeitas. Pessoas que, por muitas vezes, têm uma vida relativamente boa, relativamente confortável, se sintam satisfeitas. E eu acho que essa coisa de insatisfação, de não se contentar, não são culpa delas, né? Não são porque são pessoas ruins, ou pessoas talvez ingratas, mas eu acredito que isso é uma coisa do ser humano mesmo, sabe? Uma coisa da natureza humana, eu acredito. E indo mais profundamente ainda, eu acredito que a insatisfação ela seja um mecanismo da natureza para fazer com que a raça humana, os seres humanos evoluam, né? Que eles buscam cada vez mais, que eles descubram novas coisas, novos conhecimentos, né? Que eles descubram segredos, mistérios da humanidade. Eu acredito que isso é uma explicação plausível, uma teoria que explica melhor. Por que nós nos sentimos insatisfeitos às vezes? Por mais que conquistamos, por mais que tenhamos uma vida confortável, a gente acaba sentindo insatisfação. E por mais que eu acredite que a insatisfação seja provocada por um mecanismo da natureza, né? O ser humano continuar evoluindo, eu acredito que se a gente cair muito nisso de buscar cada vez mais satisfação das coisas materiais, das coisas dessa terra, emprego, relacionamento, bens materiais,
Eu acredito que isso acaba por ser uma armadilha, né? Que faz com que a gente tenha uma vida um pouco sofrida, assim, né? Ligada mais ao psicológico dessa coisa de não se sentir completo, né? De não ter satisfação. Eu acredito que com a mentalidade errada, a gente acaba por se perder, né? Nessa insatisfação. Achar que a nossa vida é ruim, achar que a gente não tem valor, achar até que a gente é inútil, né? Assim, mas exageradamente dizendo. E nesse vídeo aqui, galera, eu quero entrar numa reflexão com vocês, pensando primeiro o que nos traz, né? Essa insatisfação, que a gente pode acabar contornando essa situação e amenizando, né, os efeitos dela sobre o nosso psicológico. Eu acredito, galera, que o primeiro fator que faz a gente se sentir insatisfeito, eu acredito que seja o excesso de redes sociais, né? Porque, primeiramente, quando você rola muito feed, a sua cabeça acaba cansando. Você perde a motivação, você perde a energia mental de manter o foco, você perde muito a capacidade de produzir pensamentos profundos, né? Você acaba também perdendo a capacidade de ficar no tédio. Você vive mais ansioso, mais acelerado. Além de que, também, eu vejo que o excesso de redes sociais, eles fazem a gente se comparar muito, né? Com a vida das outras pessoas nas redes sociais. A gente, por mais que a gente saiba que as pessoas pegam momentos instagramáveis para fazerem suas postagens, por mais que a gente saiba disso, a gente sofre se comparando, né? Achando que a vida daquela pessoa é melhor, que ela é mais feliz, que a nossa vida é ruim, que a gente não faz nada direito, que a gente é azarado. O segundo fator também que eu vejo que as pessoas estão muito insatisfeitas hoje em dia é o excesso de busca de conquistas materiais, né? Do novo emprego, de fazer a empresa crescer, de querer um carro novo, uma casa nova. E as pessoas esquecem, né? Que tudo isso tem um processo por trás. Tem um caminho a ser percorrido, desafios a superarem, questões psicológicas mesmo, né? Passando por aquele processo de aprendizado. E o problema é esse, né? As pessoas focam muito no excesso de buscar cada vez mais coisas materiais desse mundo, esquecendo que precisam percorrer um processo, que precisam ser transformadas para finalmente conseguir essas coisas, né? Eu vejo também que as pessoas acabam esquecendo das coisas simples, né? E o terceiro fator que eu vejo que faz com que as pessoas não se sintam satisfeitas, né? É as pessoas não buscarem coisas maiores que elas, né? Como, por exemplo, buscar a Deus, buscar viver com Deus, refletir questão da espiritualidade, viver em espiritualidade, sei lá qual for a sua religião. Aqui eu respeito todas as religiões. E esse terceiro aspecto, né, galera, me faz lembrar de uma frase que eu li. Eu acho que essa frase é do Santo Agostinho. Agostinho, sei lá como é que fala. Me corrijam aí, por favor. Mas diz mais ou menos assim, né? Que o nosso coração descansa nas coisas maiores que nós, né? E nessas coisas maiores que nós, que eu vejo, a gente busca viver mais da espiritualidade, né? Praticando a nossa religião, se aproximando de Deus.
E assim, né, galera, eu acredito que eu não sou dono da verdade, claro. Essa é uma reflexão aqui com vocês. Eu acredito que para a gente chegar mais próximo de uma satisfação plena, é a gente buscar equilíbrio, né? O equilíbrio entre ir atrás de conquistas, buscar bens materiais, melhorar a sua vida financeira, ter uma vida com espiritualidade, praticar sua religião com mais profundidade, se juntar a Deus, acaba buscando satisfação também nas coisas simples, como tomar um café, conversar com um amigo, ler um livro, fazer uma caminhada, enfim, galera. E esse negócio de satisfação é uma coisa que me desafia, assim, todo dia, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma doença degenerativa que acaba tirando a força, né, dos músculos. E nesse cenário, né, galera, eu acho que se não tiver sabedoria, se não tiver a mentalidade certa, né, a pessoa acaba se perdendo. Assim como às vezes eu começo a me perder, né, nessa coisa de insatisfação, eu começo a me sentir insatisfeito, sim, mas com essa sabedoria, com essas reflexões que eu tive, que eu trouxe nesse vídeo, elas que me ajudam muito a lidar com essa questão de insatisfação, né? Quando eu acabo me sentindo satisfeito, eu fico mais na minha, começo a refletir sobre essas coisas, e esse pensamento de insatisfação acaba perdendo força sobre mim, né? E assim eu consigo voltar pro meu eixo. E eu vejo, né, galera, que essa coisa de satisfação, insatisfação, eu vejo que isso, as pessoas têm muito pensamento sobre isso a respeito de mim, né? Muitas pessoas, por exemplo, conhecidos, às vezes encontram comigo nos lugares, na rua, assim, aí a pessoa nem fala oi, né? Já chega falando, nossa, como é que eu consigo sorrir? Como é que eu consigo ser feliz, né? E é uma coisa muito engraçada, né? Porque a partir disso eu consigo ver como que a sabedoria minha em relação a isso tem poder, né? De mudar o rumo da minha história, o rumo do meu destino, né? E assim eu acabo escolhendo viver todos os dias, né? Driblando essas questões. Acredito que a insatisfação serve para mostrar pra gente que a gente não é 100% desse plano, né? Eu acredito que a gente é muito mais seres espirituais do que seres materiais. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa uma curtida, um comentário, compartilhem esse vídeo com amigos, familiares, conhecidos e se inscrevam no canal para juntos irmos além do próprio limite. Muito obrigado por atenção de vocês. Até o próximo vídeo.